Qualquer pessoa, o tempo todo da vida, quando entra em contato com alguma coisa que instabiliza o funcionamento do corpo, a gente tem as ferramentas naturais para lidar com isso e a gente nem percebe. Porém, existem algumas situações que a gente passa e naquele momento o nosso corpo ele não quer, não pode ou não consegue lidar com isso de uma forma natural. Então, nesse momento, é como se ligasse um alerta em pontos específicos do nosso corpo com um sinal assim de um grande perigo. E existem várias formas do nosso corpo se adaptar para conseguir passar por aquilo. E uma dessas formas é criar uma memória, um registro. E quem faz isso é o nosso inconsciente biológico. Então a gente consegue guardar esse registro em várias partes e de várias formas do nosso corpo. E ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo com várias coisas que vão instabilizando, gerando um estresse, no nosso corpo, e algumas vezes a gente não consegue lidar com isso. Então, nesses momentos, são os momentos em que o nosso corpo cria o registro e guarda, cria o registro e guarda. E aí, em determinado momento da nossa vida, que às vezes a gente faz uma correlação ou muitas vezes a gente não faz, existe uma hora em que o nosso corpo grita, Ele pede uma ajuda, um socorro, através de quê? De um sintoma. Então, nesse momento, é uma forma da gente olhar para o corpo entendendo o seguinte: eu somatizei. Eu vivi determinada situação ou de grande intensidade ou várias situações em que eu acumulei na minha vida ao longo do tempo, ou então entrei em contato com algum gatilho, alguma coisa que me remete a uma situação vivida e nessa hora o nosso corpo, ele fala, não dá mais. Agora já tá pesado para mim, a gente vai ter que solucionar isso de alguma forma. Nesse momento, é o momento em que a pessoa precisa procurar uma ajuda com um olhar mais amplo, porque em algumas ocasiões, a gente trata um sintoma, mas a gente ainda não consegue chegar na raiz daquilo. E possivelmente, nessas situações, são as horas em que o sintoma ele vai voltar. Aquele paciente ele vira um paciente crônico ou um paciente com uma doença recorrente. Aqui no consultório, o olhar integral ele ajuda o paciente nisso, entender se independente, pessoal, se seja uma memória emocional, se qualquer situação que gerou uma instabilidade no corpo daquela pessoa está guardada, está somatizada e o corpo está precisando de uma ajuda para poder resolver isso. Se você se identifica com alguma dessas questões que eu falei um pouquinho aqui, entre em contato comigo no link que está na bio.